Olá, sejam bem-vindos ao curso básico de Power BI da Escola de Governo. Eu sou o professor Mauro Sérgio e estarei com vocês nessa segunda aula, onde iremos falar justamente sobre o Power BI. Vamos falar o que é a ferramenta, quais são as vantagens dessa ferramenta, quais são os recursos que ela possui, e além disso, vamos começar com o nosso hands-on, onde nós vamos instalar a ferramenta, ou seja, vamos fazer o download do arquivo, instalar a ferramenta, configurar e deixar pronta para o restante do curso. Então, assim, vocês estarão aptos a instalar a ferramenta e configurar o básico dessa ferramenta e, assim, poder desenvolver os seus relatórios, painéis e compartilhar suas informações, seus dados da melhor forma possível. Bom, então vamos continuar aqui. Então, o que é o Power BI? O Power BI é um conjunto de ferramentas, softwares, aplicativos, serviços e conectores da Microsoft que viabiliza a conexão a múltiplas fontes de dados, ou seja, você pode conectar na sua base de dados Oracle, na sua base de dados MySQL, na sua base de dados Postgre, uma planilha Excel, pode ser um documento Word, PDF, TXT ou XML, dentre outras múltiplas fontes de conexão que o Power BI tem, você pode explorar futuramente. Então, ao se conectar a essas múltiplas fontes de dados, você pode tratar, transformar, pode criar fórmulas e deixar esses dados muito mais apresentáveis, de forma que, ao construir os seus relatórios, aos seus dashboards, você esteja realmente expressando uma verdade, com dados válidos, com dados bem tratados, e que o tomador de decisão que vai analisar esses dados, que vai utilizar esses dados, pode tomar decisões de forma confortável, ou seja, tomar decisões baseadas em dados, que essa é a melhor forma de tomar decisão. Quando você toma decisões baseadas em dados, dados verdadeiros, dados reais, dados confiáveis, você consegue tomar decisões muito mais tranquilas. Então, o tomador de decisão que necessita desses dados, tendo esses dados em mãos bem tratados, ele vai conseguir tomar decisões com muito mais conforto e muito mais tranquilidade. Então, conexão a múltiplas fontes de dados, tratar os dados, ou seja, fazer o ETL desses dados. Então, a gente fala que a gente está conectando a uma fonte de dados, a gente está extraindo esses dados, nós estamos transformando esses dados, estamos carregando esses dados em algum lugar. Então, nós estamos extraindo, transformando e fazendo a carga desses dados. Então, o Power BI permite que você faça esse tratamento de dados, apesar de que nem sempre é a melhor opção tratar os dados dentro do Power BI. Pode fazer? Pode, mas nem sempre é a melhor opção. Tá? Nós vamos ver um pouco disso mais na frente. Tá? Então, isso é o Power BI. Bom, agora vamos falar um pouco sobre os recursos do Power BI. Quais são esses recursos, para que servem, qual a utilidade deles. Enumerei aqui 3 recursos do Power BI. Esses são o Power BI Desktop, o Power BI Service e o aplicativo mobile. Desses 3 recursos que eu enumerei, o que nós mais teremos contato é o Power BI Desktop, que é um conjunto de aplicativos, softwares e serviços da Microsoft gratuito, que você vai baixar do site da Microsoft, vai instalar no seu computador e assim você vai poder fazer os seus relatórios, os seus dashboards, tratar os seus dados, né, no Power Query, e assim você pode disponibilizar esses dados, visualizar esses dados da melhor forma possível. E assim que você tiver concluído o seu serviço, o seu trabalho, você pode publicar esses dados na nuvem da Microsoft. Aí entra, então, o nosso segundo recurso aqui, que é o Power BI Service. Esse Power BI Service, ele é responsável por diversos serviços da nuvem Microsoft. Então, aqui você pode publicar os seus dashboards, os seus relatórios, compartilhar, e você faz tudo isso organizando em workspaces. Né? Então, você tem o seu workspace, que seria o My Workspace, certo? E tem os workspaces que são da organização, que são públicos e tudo mais. Então, você pode publicar os seus dashboards no seu próprio workspace, ou você pode publicar em outros workspaces que são disponibilizados para você, que são compartilhados com você.
tá certo? Esses workspaces são armazenados em capacidades, então nós vamos ver um pouco disso mais na frente, né? Não precisa se preocupar com isso agora. Então, quando você cria os seus relatórios, cria os seus dashboards, você então pode publicar isso na nuvem Microsoft, dentro do seu espaço de trabalho, que seria o My Workspace, ou em outros workspaces que estão disponíveis para você, de acordo com a sua organização ou da forma que você licenciou o seu espaço na nuvem, correto? Então, o terceiro recurso que nós vamos ver aqui, de forma bem rápida também, é o aplicativo mobile. Esse recurso faz com que você possa pegar todos esses dashboards, relatórios publicados na nuvem Microsoft e você poder visualizar através de um celular Android, um celular iPhone, tá? Então você pode, através de um dispositivo mobile que você possui, você pode consultar, baixando o aplicativo, né, do Power BI, você pode consultar esses dados, esses relatórios, dashboards, esses painéis, né, desenvolvidos, que estão na nuvem Microsoft, de forma com que você, em qualquer lugar que tenha internet, você possa consultar esses dados, atualizar esses dados, se for possível, se tiver disponível, né, a atualização dos dados, você pode fazer isso de forma bem tranquila através do seu dispositivo mobile, ok? Então, esses são os três principais recursos do Power BI que eu queria apresentar a vocês. O Power BI Desktop, Power BI Service e aplicativo mobile. Então, agora vamos falar um pouco sobre os três blocos principais de construção do Power BI. Esses são o conjunto de dados, relatórios e dashboards, que são os painéis. Esses três blocos, eles são os dados que você selecionou para o seu trabalho, ou seja, para você construir os seus dashboards, os seus relatórios, são os seus relatórios e são os seus dashboards, correto? Então, quando a gente fala que nós temos um conjunto de dados, o conjunto de dados é um dos blocos, ou seja, são os dados os quais vocês estão utilizando para a sua solução. Ou seja, você conecta a múltiplas fontes de dados. Essas fontes de dados a quais você conectou, você está utilizando para construir os seus painéis, os seus relatórios, então esse é o seu conjunto de dados para aquela solução que você está criando. Tá? Então, quando a gente fala em relatórios, os relatórios nada mais são do que várias visões, certo? E várias páginas. Então, um relatório é composto por várias visões e várias páginas. Então, em um relatório, eu posso ter múltiplas páginas e com múltiplas visões. Já o dashboard para o Power BI, ele vai ser praticamente um painel aonde você vai ter apenas uma página com informação. Então, no dashboard, quando você coloca uma visão, ela é chamada de bloco. Então, esses são os três blocos principais de construção do Power BI. Então, o conjunto de dados, os relatórios e os dashboards, ok? Então, agora vamos falar um pouco sobre capacidades. As capacidades são os recursos disponíveis para você na nuvem da Microsoft. Então, quando a gente fala em capacidades, são o que está reservado para você utilizar de recurso para você disponibilizar os seus trabalhos, seus dashboards, relatórios, seu conjunto de dados. Tá? Normalmente, as capacidades são compartilhadas, ou seja, você tem uma capacidade de processamento, capacidade de armazenamento, capacidade de memória compartilhada com todos os usuários da nuvem Microsoft. Não quer dizer que eles têm acesso aos seus recursos, que eles têm acesso aos seus trabalhos. Tá? Então, nesse caso aí, o que está compartilhado é apenas os recursos que a Microsoft está disponibilizando, mas os seus dados, tá, os seus projetos estão isolados dentro do seu workspace ou no workspace da sua organização ou qualquer outro workspace que você tenha acesso, correto? Então, as capacidades são os recursos disponibilizados para você poder descarregar os seus trabalhos na nuvem da Microsoft. Então, quando a gente fala em capacidade compartilhada, quer dizer que você está compartilhando os recursos que a Microsoft disponibiliza com vários outros usuários. Tá? Agora,
Quando você tem uma capacidade dedicada, então quer dizer que você contratou junto à Microsoft, tá, uma quantidade de recursos. E essa quantidade de recursos fica dedicada a você, certo? Então você contrata, você faz uma assinatura e aí você tem recursos garantidos apenas para você, correto? Então isso é a capacidade dedicada. Então as capacidades podem ser capacidade compartilhada, que é o mais comum, o mais usual, e as capacidades dedicadas, correto? Por padrão, os workspaces são criados em uma capacidade compartilhada. Mas se você contratou uma capacidade dedicada, você então vai poder armazenar os seus workspaces, né, os seus recursos, utilizando essa capacidade dedicada, se assim lhe convier. Bom, vamos falar um pouco agora sobre workspaces. Workspaces são containers onde nós armazenamos os nossos dashboards, relatórios, conjuntos de dados, fluxo de dados, ou seja, nossos trabalhos com o Power BI na nuvem da Microsoft. Esses workspaces, eles utilizam alguma capacidade. Pode ser a capacidade compartilhada, né? Nós explicamos agora há pouco, ou uma capacidade dedicada, correto? Quando a gente fala em capacidade dedicada, quer dizer que você contratou algum recurso. E quando você fala em capacidade compartilhada, você está utilizando o recurso disponível para todo mundo, correto? Então, quando você publica no seu workspace, né, você coloca o seu trabalho lá no seu workspace, no My Workspace em inglês, então você está jogando o seu conteúdo de trabalho na nuvem Microsoft, correto? Ou se você tiver permissão a outros workspaces, você pode também jogar esse trabalho para esses outros containers, correto? Que são chamados de workspace. Então você tem permissão, você pode utilizar vários workspaces de acordo com seus contratos, contrato da sua empresa, outros grupos de trabalho que você possua, correto? Então, nós armazenamos, nós colocamos os nossos trabalhos, dashboards, relatórios no workspace, e esses workspaces utilizam capacidades, seja elas compartilhadas ou dedicadas. Tá? Quando você utiliza o seu workspace, tá? Você publica alguma coisa, gera um link compartilhando o seu trabalho, no seu workspace, se você não tiver uma assinatura Pro da Microsoft, você corre o risco de ter os seus trabalhos, os seus dados, as informações vistas por todo mundo. Tá? Então você não tem privacidade quando você publica e compartilha esses dashboards. Se você só subiu o seu trabalho na nuvem da Microsoft, só você tem acesso. Mas se você compartilhar com alguém esse link, se essa pessoa ou entidade divulga esse link para alguém, todo mundo pode ver esses dados, tá? Então quer dizer que você perde o sigilo das suas informações. Então muito cuidado com isso, tá? Então quando você contrata um workspace privado para você e você pode colocar, decidir quem possa ver, aí beleza, tranquilo, você compartilha e fala só esse usuário ou esse grupo de usuário pode ver os meus trabalhos, tá? Caso você não tenha esse tipo de solução, então você corre o risco de, se você compartilhar os dados, gerar um link de compartilhamento, você pode ter seus dados vistos por quem você não deseja. Correto? Então, muito cuidado com isso aí. Então, isso são os workspaces. Workspaces são os containers onde armazenamos os nossos trabalhos e eles utilizam algum tipo de capacidade. Agora vamos iniciar nossas aulas práticas. Nós vamos inicialmente fazer o download do Power BI Desktop, instalar e configurar a ferramenta. Lembrando que o Power BI Desktop ele é grátis, ele é free. Você pode fazer o download e instalar em quantas máquinas forem necessárias. Você acessa o link oficial da Microsoft, faz o download do arquivo e instala em quantas máquinas forem necessárias. Esse link
para acessar o site oficial está no material do curso. Então, nós vamos acessar o link. Caímos nesta página. Por agora, não clique em nada, aguarde. Nós vamos fazer passo a passo. Tá? Tem esse fazer download aqui, mas ele vai cair no site da Microsoft Store, que é um pouco mais burocrático para fazer a instalação e depois, posteriormente, as atualizações da ferramenta. Então, nós vamos escolher esta opção aqui, opções de download avançadas. Então, selecionamos este link, somos direcionados para esta página e vamos selecionar a linguagem desejada. No nosso caso, ou no meu caso, eu vou selecionar Português Brasil. Aguardo atualizar a página. Atualizou. Agora clico em baixar. Vão aparecer duas opções. Essa primeira opção aqui é para quando você possui o Windows 32 bits, certo? Então, se o seu Windows for 32 bits, você vai nesta opção aqui. Se o seu Windows já for 64 bits, você vai nesta opção. Acredito que a grande maioria dos Windows hoje já são 64 bits, que é o meu caso. Então, vou selecionar essa opção aqui, x64. Seleciono e já habilita o botão de baixar. Clico no botão. Seleciono em qual pasta eu quero fazer o download. Vou deixar na pasta Downloads mesmo. Mando salvar. Aguardo a conclusão do download. Feito o download, nós vamos para a pasta onde foi salvo o arquivo. Podemos dar clique duplo no arquivo ou usar o botão direito e executar como administrador. Vou apresentar essa tela pedindo autorização. Sim. Permite que eu selecione o idioma. No caso, vou permanecer o português Brasil. Não vou alterar o idioma. Avançar. Avançar novamente. O contrato de licença. Tá? Se você quiser ler, fica à vontade. Faça a leitura do contrato de licença. Mas você tem que aceitar para prosseguir. Então, avançar. Vou deixar na pasta padrão. Não irei alterar. Se você quiser alterar, pode alterar, colocar em outro diretório, colocar em outra unidade de disco, se tiver aí. E vou querer realmente que crie um atalho na área de trabalho. Então, instalar. Iniciou a nossa instalação. Concluída a instalação, ele permite que você já inicie automaticamente o Power BI Desktop, ou você pode desmarcar e concluir. Vamos deixar marcado para iniciar automaticamente. Então, essa é a tela de boas-vindas do Power BI Desktop. Aqui nós temos relatórios que já foram abertos, projetos que já foram construídos. Tá? Já que eu já tive a ferramenta instalada e já criei alguns projetos, eu tenho aqui nos recentes, né, nos projetos recentes, algumas opções para eu selecionar. No caso de vocês, provavelmente, se vocês nunca instalaram a ferramenta, isso aqui vai estar vazio. Então, eu posso também navegar pelos conteúdos, tá, disponíveis aqui. Eu tenho as novidades do Power BI, aos recursos, melhorias da ferramenta. Eu tenho aqui o blog do Power BI, fórum e tutoriais. É interessante navegar nesses conteúdos para aprender coisas novas, para ver algumas particularidades. Tá? Tem muitas coisas interessantes aqui, somente para iniciantes. No fórum você pode entrar e discutir algum problema que você tem, etc.
Então, concluímos a nossa instalação do Power BI Desktop. Indico a vocês esse site oficial da Microsoft, onde possui conteúdos interessantes para vocês aprenderem mais coisas, né? Exemplos, entre outros conteúdos que você pode ter acesso para aprender mais sobre a ferramenta, tirar algumas dúvidas e tudo mais. Então, concluímos por aqui a nossa segunda aula, a nossa primeira aula de prática do Power BI. Aguardo vocês na nossa próxima aula.